Aqui, então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 03/2022. Hoje é 18 de janeiro de 2022, são 14 horas, a reunião está sendo realizada de forma online. O primeiro item da nossa pauta, apreciação da minuta de número 02/2022. Pergunto aos senhores conselheiros, estão todos de acordo? Aprovado. Aprovado, presidente. De acordo, aprovado. Perfeito. Então, temos a aprovação da ata de número 02/2022. Matérias. Análise do processo de número 0007443900/21-0, que trata de transferência de concessão referente à estação rodoviária de Paraíso do Sul. Conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Porce, conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Passo a palavra, então, para o conselheiro Alexandre Porce para apresentar o seu relatório. Boa tarde, novamente. Item 1 do relatório. Trata o presente expediente de transferência do contrato de concessão número AJ-CC 01910, referente à estação rodoviária do município de Paraíso do Sul. Conforme o processo PROA número 20/043500206506, em 13 de agosto de 2020, a concessionária Tamara Livanali e Companhia Limitada, representada por sua sócia proprietária, encaminha ao DAI os documentos para anuência prévia da transferência. Informa que deve ser mantido o local em que são desenvolvidas as atividades e registra que a rodoviária opera com prejuízos constantes desde março de 2020. Após a verificação da documentação, o Conselho de Tráfego do DAE, na sessão ordinária número 3.651, realizada em 21 de janeiro de 2021, resolveu, por unanimidade de votos, favoravelmente a transferência do contrato de concessão AJ-CC 01910, referente à concessão da estação rodoviária de quarta categoria em Paraíso do Sul, para a empresa Jeps Neldo Alterman, a microempresa, emitindo a resolução número 7.312. Em 27 de abril de 2021, é publicado no Diário Oficial o extrato do termo de transferência, número AJ-TT 00121, firmado entre as partes com a anuência do DAE. Em 29 de abril de 2021, o expediente é encaminhado à AGERGS para homologação. A Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGERGS, através da informação número 49/2021-DJ, verificou que ao longo do expediente administrativo houve alguns pontos a serem esclarecidos, o que ocasionou a demora na chegada do expediente à AGERGS. Disso decorreu o vencimento de todas as certidões negativas de estilo, vencidas ainda em 2020, necessárias à comprovação da regularidade da empresa que assumirá a concessão. Dessa forma, a fim de regularizar as exigências previstas no contrato número AJ-CC 01910 e no inciso 2 do artigo 27 da Lei Federal número 8.987/95, entendeu necessário requisitar a empresa juntada aos autos das certidões negativas arroladas, documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista e documentos relativos à qualificação econômico-financeira, todas válidas, além de declaração informando a inexistência dos impedimentos indicados na lei e no contrato, bem como comprometimento a cumprir o contrato em vigor. Após retornar à origem, em 26 de novembro, o expediente aporta novamente à AGERGS. Tendo sido efetuada nova análise da DJ, mediante a informação número 174/2021, a diretoria conclui que foi solucionada a questão, tendo as negativas sido acostadas ao processo, não havendo óbice à homologação. O Núcleo de Finanças da AGERGS, atendendo solicitação da diretoria-geral, verifica que a atual concessionária encontra-se em irregularidade financeira, não existindo títulos em aberto a liquidar junto à AGERGS. Por fim, a diretoria-geral acolhe a recomendação da Diretoria de Assuntos Jurídicos e envia o expediente ao Conselho Superior para deliberação final. É o relatório. Obrigado, conselheiro Alexandre.
Imagino que não tenhamos ninguém para se manifestar em relação a isso, Eleonora. Então, devolvo a palavra para o conselheiro Alexandre para que ele possa, então, apresentar a justificativa de seu voto. Item 2 da fundamentação. A Lei Estadual número 10.931, de 9 de janeiro de 1997, define que a atividade reguladora da AGERGS será exercida, dentre outras, na área de transportes intermunicipais de passageiros, incluindo suas estações rodoviárias. O artigo 4º, inciso 4º da lei, estabelece entre suas competências a homologação dos contratos e demais instrumentos celebrados, assim como seus aditamentos ou extinções. O contrato de concessão número AJCC 01910 atribui à empresa Tamara Livinali Companhia Limitada a exploração dos serviços de estação rodoviária de 4ª categoria na localidade de Paraíso do Sul, Rio Grande do Sul, mediante cobrança de comissão e/ou cobrança de taxas de embarque, bem como exploração de serviços inerentes, acessórios e complementares à concessão. A cláusula 14ª do referido contrato prevê a possibilidade da concessão ser transferida mediante prévia e expressa anuência do DAE, poder concedente, desde que o pretendente atenda aos requisitos de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço, com posterior homologação pela AGERGS. De concessões, Lei Federal 8987 de 95, em seu artigo 27º, também regulamenta a transferência, apontando a necessidade de prévia anuência do poder concedente, devendo o pretendente, além das condições já citadas, comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Conforme relatado, a matéria em tela foi aprovada pelo Conselho de Tráfego do DAE em sessão ordinária, mediante a resolução número 7.312 de 2021, e de acordo com a análise da Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGERGS, o expediente cumpre os requisitos contratuais e legais para a transferência da concessão. Sendo, voto por homologar a transferência do contrato de concessão AJCC 01910, referente à estação rodoviária de 4ª categoria em Paraíso do Sul, para a empresa JEPS Neldo Alterman, conforme termo de referência número AJTT 001-2021. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Alexandre. Passo a palavra para o conselheiro revisor, conselheiro Luiz Henrique Manjon. Conformidade com o regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Obrigado. Discussões. Conselheiro Petersen, tem alguma... Nenhuma consideração, senhor presidente. Obrigado. Também não tenho, então devolvo a palavra para o conselheiro Alexandre Porce para que ele faça a confirmação do seu voto. Mantenho o voto, presidente. Obrigado. Conselheiro Manjon. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Petersen. Com o relator. Obrigado. Também acompanho o relator, portanto, a matéria está aprovada por unanimidade. Item 3 da nossa pauta, deliberações. Precisamos deliberar quanto à homologação do contrato de concessão da estação rodoviária de Pedro Osório, 4ª categoria, processo de número 00101839/19-4. Temos o relato da diretora-geral. Algum comentário, diretora Estela? Boa tarde, presidente, conselheiros. Um breve relato apenas. Então, essa matéria, a exemplo de outros processos que já foram trazidos aqui semelhantes, teve a análise por parte da AGERGS em 2019, pela resolução homologatória 278 de 2019, a AGERGS aprovou a minuta de edital e do contrato de concessão para esta categoria, para essa estação rodoviária. Fim do processo licitatório, então o DAE firmou o contrato com a empresa vencedora, encaminhando nos termos da legislação o contrato, então, para nós homologarmos.
A diretoria jurídica analisou todo o processo, o contrato, pela informação 6 de 2022, verificando que o contrato agora firmado, ele é nos mesmos termos em que foi homologada a minuta por nós em 2019. Com o que se opina para que seja homologado esse contrato de concessão, o que cabe, então, à deliberação ao Conselho Superior. Obrigado, Estela. Senhores conselheiros, todos de acordo? De acordo, presidente. De acordo. De acordo, presidente. Obrigado, também estou de acordo. Então, homologado. Próximo item, também deliberar quanto à homologação da decisão DG 0329-252, que trata de pedido da Corsan para que seja recepcionada a aplicação de compensação financeira, conforme previsto no artigo 3º da REN 37/2017, referente ao evento ocorrido no município de São Sebastião do Caí, em função de rompimento de rede por usuário que fazia obras particulares, o processo de número 0017003900/21-0. Alguma consideração? Resumidamente, presidente e conselheiros, o encaminhamento ele já foi disponibilizado aos senhores, está devidamente registrado no processo. Então, a Corsan encaminha, né, o pedido, então, que seja recepcionada a aplicação dessa compensação econômica financeira nos termos da resolução 37 de 2007. Essa resolução, ela estabelece uma série de procedimentos a serem observados para que essa excepcionalidade possa ser deferida. E a Corsan, como fundamento do seu pedido, ela alega, então, que foi imputado a terceiros, né, que ela imputa a responsabilidade a terceiros, todavia não faz qualquer comprovação deste argumento. Então, a matéria foi devidamente analisada tanto pela diretoria de qualidade como pela diretoria jurídica. Ambas foram expressas, né, e muito firmes em determinar que não há no processo qualquer documento que valide este argumento. Aliás, o processo é bem simplório em termos de prova. E, então, não havendo como embasar, e a norma exige que os documentos venham acompanhados, né, provas, né, argumentos que a Corsan traga, e isso realmente não consta. Então, não restou outra decisão, né, a ser tomada. A área técnica opina, né, pelo indeferimento do pedido da companhia. A decisão geral cabe a decisão final, ou seja, a decisão cabe à direção geral, nos termos da resolução, e com base nisso foi indeferido o pedido. Então, a decisão que consta ali é de indeferimento, determinando a companhia que faça, sim, a compensação financeira pelo período de 18 horas, porque há no relatório da Corsan a comprovação de que foi de 18 horas de desabastecimento, e a nossa normativa estabelece o limite de 12 horas. Portanto, há que ser compensado pelas 18 horas, a comunidade, então, ali de São Sebastião do Caí, e nos termos da normativa, então, essa decisão da direção-geral é submetida ao Conselho para que seja homologada. Perfeito. Obrigado, diretor Estela. Senhores conselheiros, comentários, aprovam? Eu homologo a decisão da diretora-geral. Também homologo. Obrigado. Pela homologação. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Alexandre? Também homologo. Ok. Também homologo. E corroboro aí o relato das diretorias, né, em relação ao cumprimento dos prazos que estão estabelecidos. Acho extremamente fundamental para que isso vale para os vários setores, tanto, nós estamos falando da Corsan, mas no caso do serviço de água, mas fundamental também para o serviço de energia, etc., que a gente cumpra na plenitude. E que quando houver algum tipo de contestação, como também está explícito ali em todo o material disponibilizado aí pelas diretorias,
que sejam absolutamente documentado o caso, no caso aqui, por exemplo, e não fica patente os argumentos usados pela companhia. Então está aprovado, homologado por unanimidade. Presidente, Pois não? nesse caso, está homologado, mas nesse caso, eu tive olhando o processo, eu fiquei pensando que talvez fosse difícil comprovar o ato do terceiro, né? Eles juntaram fotos do buraco, juntaram a declaração do cara da Corsã lá, tal, reportagem de jornal, e eu estava quase inclinado a votar pela não homologação, porque me parecia que tinham elementos quase suficientes assim para justificar. Mas daí eu analisando o processo, e eu verifiquei que a própria Corsã, quando ela faz o relatório de ocorrências, ela bota assim, ó, desabastecimento provocados por terceiros deverá possuir a efetiva comprovação da ocorrência, fotos, testemunho por escrito de terceiros, etc., né? Então, como eles mesmos têm na normativa lá interna deles, lá que tem que ter alguma comprovação mais robusta, testemunho de terceiros por escrito, ou uma notificação extrajudicial, ou qualquer outra coisa mais robusta que não somente a declaração dos responsáveis pela Corsã, eu decidi pela homologação. Quer dizer, então, a própria Corsã sabe o que tem que fazer e não faz. Uhum. Né? Quer dizer... E se me permite, assim, só aproveitando o ensejo, as provas são todas unilaterais, né? Tem, aliás, do fato em si, tem uma foto do buraco ali, né? Então, prova o fato que há, mas, assim, quanto à imputação a terceiros, que é reiteradamente o que a Corsã sempre traz nos seus argumentos, nos processos que a gente tem analisado aqui, este não é o primeiro e não será o último, temos vários, as alegações são sempre imputando a terceiros, né? Mas só com provas unilaterais, relatórios internos, enfim. Então, assim, esse foi o entendimento. Perfeito. Ok. Muito obrigado, então. Está, então, homologada este item. Próximo item é deliberar sobre a realização de consulta pública e audiência pública referente ao processo de número 0007693900/20-0, que trata da unificação dos regulamentos dos serviços de água e esgotamento sanitário para as empresas reguladas pela AGERGS. A proposta do conselheiro relator, Luiz Henrique Mangion. Então, conselheiro Mangion, por favor, um comentário. Isso é uma proposta que surgiu do próprio Conselho de unificar os regulamentos de água e esgoto sanitário das empresas, tanto a BRK quanto a Corsã, que são os municípios regulados pela AGERGS, né? Então, o processo tá instruído, né? Eu pedi somente um ajuste, né? Que fosse feito um pequeno ajuste na unificação, né? Mas me disseram que vai ficar pronto essa semana ainda. Então eu estou sugerindo, que a consulta seja a partir do dia 24 de janeiro até o dia 16 de fevereiro, e a audiência pública dia 16 de fevereiro, uma quarta-feira, às 14h online. Perfeito. Ok. Então, confirmando, né? Então, consulta pública entre os dias 24 de janeiro de 2022 e 16 de fevereiro de 2022, e a audiência pública no dia 16, no próprio dia 16, às 14 horas, de forma online. Isso. Ok? Então, todos de acordo, senhores? De acordo. De acordo. Obrigado. Então, está deliberado. Item 3.4 da nossa pauta. Deliberar quanto à informação número 4/2022 da Diretoria de Tarifas, acolhida pelo acolhimento 2/2022 DT e encaminhamento 68/2022 DG,
relativo ao processo de número 0016713900/21-7, que trata do reajuste das tabelas tarifárias da Sulgás. A sugestão de retificação da RED 641/2022, e eu farei, então, um breve relato para o Conselho. Então, senhores conselheiros, no dia 11 de janeiro, a Sulgás protocolou na AGERGS o ofício de número 2022-005, comunicando um erro no documento encaminhado originalmente a esta agência no processo citado, relativo ao reajuste das tabelas tarifárias. Solicita retificação do valor informado, que serviu de base para as tabelas homologadas pela AGERGS. A Diretoria de Tarifas, após análise dos dados, emitiu a informação de número 4/2022-DT e conclui que a informação DT 131/2021-DT, que serviu de base para a homologação das tabelas tarifárias, especialmente do observável na tabela 9, tarifa básica proposta para os mercados atendidos pela Sulgás, já constava o valor correto, não existindo necessidade de cálculos adicionais ou retificação das tabelas. Entretanto, o texto da referida informação gerava multiplicidade de valores com desacordo material. Portanto, onde se lê R$ 2,6519, deve-se ler R$ 2,6716. Sugere a homologação final do preço de venda, conforme os cálculos, em 2,6716 e a retificação da RED publicada neste sentido. Refere ainda que 3 tabelas para os segmentos residencial unifamiliar e comercial foram encaminhadas pela Sulgás sem a devida tributação, tendo em vista que se trata de tabelas já adicionadas de impostos. Como discutido na informação 131, somente se analisavam fatores como cenário macroeconômico, cambial, inflacionário e as previsões para o preço do Brent. Não se observaram outros fatores como a margem bruta, considerada constante, bem como a conta gráfica, ainda ausente de regulamentação. Conforme sugestão apresentada, os impostos, como regra, são verificados no processo de estruturação do rito tarifário e revisão tarifária completa. Nesse sentido, a diretoria analisou as novas tabelas enviadas pela concessionária quanto à correção. Conseguiu-se reproduzir os valores e, com segurança razoável, verificar sua correção. Recomenda-se, portanto, a homologação das tabelas em questão. Diante do exposto, proponho a este Conselho a edição de resolução retificando a resolução decisória número 641/2022 nos seguintes termos. Artigo 1º. Retificar o disposto do artigo 1º da resolução decisória 641/2022, onde se lê 2,6519 por metro cúbico, deve-se ler R$ 2,6716 por metro cúbico. Artigo 2º. Homologar as tabelas tarifárias em anexo, substituindo-se as publicadas com a resolução decisória número 641/2022. Então, senhores, essa é a retificação proposta para ajustar, embora não tenha havido erro central, vamos dizer assim, né? Mas é importante que a gente faça essa retificação para que não paire, fique absolutamente redondo e não paire nenhuma dúvida sobre tudo que está lá publicado. Então, eu consulto os senhores conselheiros, estão todos de acordo? De acordo, presidente. De acordo, presidente. De acordo, senhor presidente. Ok. Então, está deliberado a publicação, sobre a publicação, então, da correção. Comunicações. Foi distribuído ao Conselho Superior, através do Sistema Eletrônico DPA, para análise e deliberação, o processo de número
3900/21-1, que trata de rescisão do contrato de concessão da rodoviária de Santo Antônio das Missões. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangeon. E, por fim, informar que está pautada para o dia 25 de janeiro de 2022, na sessão número 4/2022, a análise do processo de número 0015643900/21-5, que trata de revogação do termo de autorização de prestação de serviços da estação rodoviária de Campo Bom. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Por fim, assuntos gerais. Abro a palavra para os senhores conselheiros, se tiverem algum assunto para trazerem à pauta. Não tenho, presidente. Se não, Não. em caso contrário, então vamos encaminhar então a finalização da sessão ordinária de número 03/2022, realizada no dia 18 de janeiro de 2022.